Opa, olá! Um feliz ano novo, um excelente 2023 para você e para sua família. E amanhã já tem pregão, o primeiro pregão do ano já é amanhã. Começa o ano aí no mercado financeiro. Vamos dar uma olhada no vídeo de hoje em vários estudos que eu preparei aqui para vocês, o que esperar desse próximo ano, muita informação, muita coisa legal que eu separei para mostrar para você aqui no vídeo de hoje. Começando aqui pelo comportamento histórico do mês de janeiro, que é o mês que começa agora, esse pregão de amanhã, dia 2. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, deixa um like se você gostar da forma que eu abordo o conteúdo aqui, porque isso incentiva a gente a continuar trazendo conteúdo de forma gratuita aqui para vocês. Antes de passar para o gráfico aqui, pessoal, eu vou mostrar algumas coisas que eu separei aqui para vocês, para a gente contextualizar as coisas que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, aquele tradicional comportamento histórico que eu sempre trago aqui para vocês do mês que a gente está entrando. E a gente começa o vídeo trazendo a informação para vocês que o primeiro mês do ano tem média histórica positiva nos últimos 31 anos, que é a base de dados do estudo que eu trago aqui para vocês. Nos últimos 31 anos, em média, o Ibov fechou janeiro com alta de 4,8%. Entretanto, uma análise mais quantitativa, sem analisar a variação, mostra que a maior parte dos meses de janeiro caiu aqui nos últimos 31 anos, né? 52% das vezes, que corresponde a 16 anos, o mês caiu. Só que quando ele cai 5% em média. E quando ele sobe 15%. Ele sobe muito mais em média do que quando ele cai. Isso faz com que a média geral aqui do mês acaba sendo positiva. Então, quando ele sobe em média 15%, e quando ele cai em média 5%. É um mês de histórico positivo em média, mas a maior parte dos meses de janeiro caiu. A maior alta que a gente tem registrada na nossa base de dados aqui foi em 92, e a maior queda foi em 95, quando caiu 10% e subiu 47% em 92. Esse estudo eu trago para vocês todos os meses aqui, e mais uma série de outros estudos mensais de sazonalidade, ciclos, enfim, curiosidades do nosso mercado. Se inscreve no canal e deixa o like para a gente continuar vendo o vídeo aqui. Outra informação interessante que eu já trouxe outras vezes aqui também é que a gente está numa sazonalidade, ou melhor, numa janela temporal que é muito positiva para a renda variável, que é uma janela que vai de novembro até março, ou melhor, até abril do ano que vem, né? Esses 6 meses de novembro a março são 6 meses de histórico de média positiva no nosso mercado, né? Então é uma janela grande de 6 meses que a gente tem um histórico positivo aqui na Bolsa de Valores. Repara, outro estudo interessante que eu queria mostrar aqui para vocês é uma observação que eu fiz aqui no gráfico anual. Peço a você que, se for compartilhar isso daqui, que você dê o crédito aonde você está vendo essa informação. E nesse estudo aqui a gente vai observar apenas se o ano foi de alta ou foi de baixa, não importando a variação aí do ano, tá certo? Repara só, pessoal, de 96 até 2008, a gente tem um ciclo aqui de 13 anos e ocorre o seguinte: a gente tem aqui o mercado trabalhando 2 anos de alta, 1 ano de baixa, 1 ano de alta, 3 anos de baixa, 5 anos de alta seguido e finalizando com 1 ano de baixa. De 96 a 2008 esse ciclo aqui se fez uma vez, e agora de 2009 a 2021 a gente teve exatamente o mesmo padrão. 2 anos de alta, 1 ano de baixa, 3 anos seguidos de baixa, 5 anos seguidos de alta, seguido por 1 ano de baixa. E agora a gente, teoricamente, a gente teria iniciado agora em 2022 mais um ciclo desse daqui e correspondeu, o primeiro ano desse ciclo aqui correspondeu à expectativa sendo um ano de alta. O Ibovespa fechou esse ano com alta de 4,69%. Por esse estudo, teoricamente, a gente poderia esperar mais um ano de alta agora em 2023 para então fazer uma barra vermelha em 2024, caso esse ciclo aqui se repita. Ciclo que eu estou mostrando aqui para vocês, um ciclo de 13 anos, que o comportamento do Ibovespa se mostrou da seguinte forma: 2 anos de alta, 1 ano de baixa, 1 ano de alta, 3 anos de baixa na sequência, 5 anos de alta na sequência e finaliza com 1 ano de baixa para então começar novamente esse ciclo que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso aqui é muito legal, coisa de quem tem olho treinado, modéstia à parte, não é fácil ficar reparando essas coisas, e eu fico feliz quando eu encontro e consigo trazer alguma informação mastigadinha aqui para vocês. Deixa o like aí se você curtiu essa informação também. Falando em estudo do gráfico anual, eu tenho um outro estudo interessante que eu separei aqui para vocês. A gente acabou de sair de um ano eleitoral, 2022 foi um ano que tivemos eleição presidencial aqui no Brasil, e 2023
guarda aqui um histórico interessante, ou melhor, anos pós-eleição guarda aí um histórico interessante. 2023 pode ser que a gente crie algum viés em cima desse estudo que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Repara só que duas das maiores altas da história do nosso mercado nos últimos 30 anos aconteceram pós-anos eleitorais, que foi justamente em 99 e 2003. Nessas oportunidades aqui o Ibovespa subiu 150% e 100% aí depois de um ano eleitoral de queda. Repara só que as duas maiores altas vieram depois de 2 anos seguidos de queda intensas, podemos dizer assim. São as duas maiores quedas, inclusive, que a gente tem aqui em anos eleitorais. Repara só também que a média de variação de anos eleitorais aqui no país, ela é baixa, contra uma média histórica aí de 40% de anos pós-eleição. Então, aqui eu estou falando para vocês que a média em anos eleitorais é variar aproximadamente 4,57% e em anos pós-eleitorais a média é variar 40% ou mais. E repara só que o gráfico desse ano aqui, ou melhor, o ano de 2022, fechou com alta de 4,69%, em linha com a média dos anos eleitorais, que a gente trouxe essa informação aqui para vocês. Isso mostra que esse tipo de estudo é válido para a gente tomar algum tipo de viés e formar um cenário, uma visão do cenário como um todo do que a gente está vivendo. Isso aqui vai ajudando a gente montar a nossa visão. Quer dizer, então, que 2023 será um ano de alta? A gente vai ver uma barrinha verde aqui, desse tamanho aqui no canto? Não necessariamente, a gente não tem nenhuma garantia que isso possa acontecer. Entretanto, o histórico mostra para a gente que é possível e não seria nenhuma loucura, não seria um fato inédito o Ibov dar uma bombada depois de um ano pré-eleição. Ou seja, a gente tem aí uma tendência a anos pós-eleitorais terem uma variação um pouco mais acentuada. Outra observação interessante que eu queria mostrar aqui para vocês, eu observei o seguinte: nós vínhamos numa sequência aqui de barras alternadas de alta, de baixa, de alta, de baixa, de alta, de baixa, de alta, de baixa. Uma sequência que nunca ocorreu antes de altas e de baixas aqui no nosso mercado. Essa sequência ela foi quebrada nessa semana aqui que nós tivemos 2 semanas de queda na sequência. Repara, nessa barra aqui, ó, de algumas semanas atrás, a gente teve uma sequência de 2 barras na sequência de queda e quebrou o padrão de várias semanas, 14 semanas intercaladas. Isso nunca tinha acontecido antes no mercado, que a gente vinha intercalando semanas de alta. Porém, agora a gente vem aí a 4 semanas, ou melhor, a 4 ciclos de 2 semanas, ou seja, a 8 semanas, fazendo algo que também nunca tinha acontecido antes. A gente vem aqui intercalando agora 2 semanas de baixa, 2 semanas de alta. 2 semanas de baixa, 2 semanas de alta na sequência. Isso já aconteceu 4 vezes agora nessa oportunidade, e isso também nunca tinha acontecido na base de dados que a gente tem disponível aqui de 92 para cá. Isso aqui é mais uma curiosidade, não é verdade? Não tem nenhuma informação muito técnica para analisar aqui, mas é verdade que a gente poderia, por esse padrão que eu estou mostrando aqui para vocês, já que a gente está vendo 2 semanas de baixa, 2 semanas de alta, 2 semanas de baixa, 2 semanas de alta, agora a gente poderia esperar 2 semanas de baixa. E não quer dizer que serão 2 semanas de baixa nesse sentido. Pode ser que a gente tenha 2 semanas de baixa, 2 dojis aqui, vermelhos também. Não quer dizer que o mercado vai despencar. A gente aqui nesse estudo está analisando apenas se subiu ou se caiu, desconsiderando a variação percentual. Outro estudo legal que eu separei aqui para vocês, eu fiz um simples estudo de anos pares e anos ímpares, de 92 aqui para cá no nosso mercado. E cheguei à conclusão que anos ímpares, ou seja, 2023, um ano ímpar, a gente está entrando num período, ou melhor, num ano que a média tende a ser muito maior do que a média de variação de anos pares, ou seja, anos pares, a média de variação é de 7%, contra 36% de média de anos ímpares, tá certo? Então, 2 observações para serem feitas aqui, que a média dos anos ímpares é bem maior que a média dos anos pares, e que nos anos ímpares que aconteceram as maiores altas e também as maiores quedas do nosso mercado. Outra informação interessante que eu compilei e estou trazendo aqui para vocês. Eu tenho mais algumas informações de ciclos aqui para passar para vocês, algumas comparações com o mercado americano, mas eu vou trazer essas informações quando esse vídeo aqui bater 50 likes, então você tem a missão de compartilhar esse vídeo aqui com um amiguinho, compartilha no grupo que você fala de mercado, para que as pessoas assistam essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês,
vocês, deixem o like e aí eu trago para vocês esse monte de outros estudos e observações que eu tenho feito aqui. O Ibovespa fechou o ano aí com uma barra verde, uma barra branca, na verdade, né, de alta, com máximas e mínimas descendentes em relação ao ano anterior, pessoal. Máximas e mínimas descendentes anuais não é um bom sinal. Já mostrei para vocês um ciclo que a gente pode estar entrando num período mais corretivo aqui no nosso mercado. No gráfico anual, a gente tem uma tendência de alta e nada dessa barra, essa barra aqui desse ano que passou, nada muda aqui no mercado. Porém, se eu coloco aqui no gráfico anual, a gente tem aqui um viés de baixa, não é mesmo? Dá até para falar no infringir aqui dos ovos que a gente tem aqui topos mais baixos, porém o pivô de baixa ele não teve continuação nessa barra aqui. Repara, a gente perdeu a mínima do pivô de baixa do mensal e não teve continuidade do movimento para baixo. Repara só que a gente chegou inclusive a fechar acima da barra que faz o pivô, o que tecnicamente até poderia falar que anulou a tendência de baixa. Mas a gente segue aqui em topos e fundos descendentes aqui no mercado e é um viés mais baixista no médio prazo. Só mudo essa opinião com a superação de um topo qualquer aqui no gráfico mensal. A gente teria que ver um fechamento acima dessa zona aqui dos 120 mil pontos no gráfico mensal para a gente acreditar numa reversão de tendência para uma tendência de alta no gráfico mensal. Já no gráfico semanal, a gente tem aqui já uma barra forte aqui na semana retrasada, né? Última semana do ano formou um doji, subiu 0,03, mas formou um doji depois de uma barra de alta muito forte. A penúltima semana do ano foi essa barra aqui do dia 19/12. Repara que ela foi uma das maiores altas semanais do ano. Foi, se eu não me engano, a segunda maior alta semanal do ano de 2022. Então, repara que foi uma barra significativa e que deu e que negou a continuidade da perda do suporte aqui da faixa dos 106, 108 mil pontos. Repara, tem uma barra forte que fechou aqui para baixo e ela rapidamente voltou aqui para cima. Isso mostra para a gente já um viés mais indefinido. Aqui, apesar da tendência ser de baixa, essas duas barras das últimas semanas aqui mostram para a gente o enfraquecimento da tendência de baixa. É verdade que a gente tem aqui um possível canal de baixa, a gente tem aqui várias coisas que podem sinalizar para a gente que o mercado está no movimento mais baixista, porém a gente está aguardando aí começar o ano para ver como que as coisas vão desenrolar aqui no mercado. Aqui no gráfico diário do Ibovespa, a coisa ficou um pouco mais complicada da gente estudar. Repara só que a gente veio aqui visitar os 50%, né, desse movimento todo aqui. Repara que o candle do último pregão do ano praticamente visitou 50% de retração desse movimento de queda. Então a retração aqui foi testada. Dessa visão aqui seria o mais provável isso daqui acontecer, uma vez que esse movimento aqui foi um impulso e aqui a gente retraiu metade dele. Isso daqui seria o movimento mais provável aqui para baixo. Em contrapartida, repare que a gente teve aqui um suporte dessa faixa toda aqui que foi perdido nesse movimento e agora o preço retorna para cima dessa faixa aqui e faz até um zigue-zague ascendente acima dessa faixa do suporte. Então fica um cenário mais indefinido aqui no gráfico diário, com um viés baixista, obviamente, né? Mas é um cenário um pouco mais complicado da gente estudar aqui no gráfico diário. Vamos ver como é que vai ser a abertura do pregão amanhã. Eu fiz vários estudos aqui do Ibovespa, que nem eu falei. Vamos comentar rapidinho aqui o juro de 25, que fechou o ano aí com alta, boa alta, inclusive, de 19,75%, então o juro subiu bastante nesse ano de 2025. E o dólar, comentar rapidamente o dólar aqui, que fechou uma barra vermelha no ano aí de 5,18 de queda. Repara que a última barra vermelha aqui do dólar anual foi uma oportunidade de compra, não é mesmo? O gráfico anual do dólar ainda aponta uma tendência de alta aqui no gráfico anual do dólar. Esse aqui foi o primeiro vídeo do ano que eu separei, que eu preparei com muito carinho aqui para vocês. Lembro vocês aí que o incentivo ao cara que está produzindo conteúdo aqui, ao canal que produz conteúdo independente, educacional aqui no YouTube, é o que pode fazer a diferença aqui para que essa terra tenha salvação. Só o estudo e a educação que podem ajudar as pessoas aqui no nosso país. Desejo para você muita saúde nesse ano que a gente está começando, que você continue acompanhando meu conteúdo aqui no YouTube. Se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo. Te vejo aqui no próximo vídeo. Tamo junto, tchau!